Bom, então, o que eu quero trazer a mensagem hoje aqui, da palavra da parte de Deus, que Deus tem me incomodado muito, é fazer uma pergunta para mim e para você. Será que nós temos sido a imagem e a semelhança de Cristo? Assim como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem a imagem de Deus? Elas veem que somos semelhantes ao nosso Pai? Ou veem qualquer outra coisa em nós? Uma beleza, um sapato novo, uma pessoa bacana? Mas na verdade não veem aquilo que Deus deseja que as pessoas vejam em nós, que é a imagem de Cristo em nós. É sermos como Jesus foi. E uma história que relata para nós o desejo de um filho, o desejo de filho que Deus deseja que nós sejamos, é uma história que fala que Jesus tem pena do povo, que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Conta a seguinte história. Jesus, ele andava visitando várias cidades e vários povoados. E nessas cidades, nesses povoados, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as mensagens sobre o seu reino, que no caso, que ele viria, no caso, que ele já estava ali no meio do povo. Ele curava todos os tipos de enfermidades e doenças graves. Só que num momento ali, olhando no meio daquela cidade onde ele estava, ali, ou daquele povoado, não diz exatamente, ele viu uma multidão. E quando ele viu aquela multidão, ele olhou para aquela multidão e viu uma multidão aflita. Ele viu a multidão abandonada. E ficou uma ovelha sem pastor. E ele virou para os discípulos e disse assim: creio eu que para eles se mancarem, Poxa, a colheita é muito grande mesmo, Mas poucos são os trabalhadores. Peça ao dono da plantação que envie mais trabalhadores para fazerem a colheita. E o que eu tiro dessa história para minha vida, e que foi o que Deus ministrou no meu coração para falar para vocês, Deus necessita de trabalhadores. Se você for ver aqui durante toda a história de Jesus, até esse capítulo 9, que eu estou fazendo um estudo sobre a história de Jesus, a cada momento, Jesus ele dá um real sentido à vida das pessoas. Sabe? Assim como diz na palavra dele, ele não veio para acabar com a lei dos fariseus. Ele veio para dar um real sentido à vida daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus viam um Deus que era desenhado por homens, com leis que não eram vidas do coração de Deus. Então ali Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi um trabalhador na obra de Deus. Sabe? Todos os seus filhos ali, os filhos de Deus, não estavam zelando, não estavam cuidando daquela multidão. Mas Jesus olhou para aquela multidão e viu aquilo que os homens, aquilo que as pessoas que até mesmo diziam que serviam a Deus não tinham visto ainda, que era uma multidão aflita e abandonada, como uma ovelha sem pastor. O que Deus quer de nós é que nós venhamos ser trabalhadores, assim como Ele foi, que venhamos ser a imagem e a semelhança de Cristo, sabe? Trabalhadores dispostos realmente a acolher aquelas almas. E o que nós vemos aqui também de interessante é que Jesus ele não era inativo. Jesus não ficava parado esperando que as almas viessem ao seu encontro. Claro que depois que ele foi conhecido, depois que ele curou várias pessoas, as pessoas viram o encontro de Jesus porque sabiam que nele eles tinham a verdadeira solução dele. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus ele ia até as cidades e povoados, ensinar nas sinagogas, pregar sobre a mensagem do reino de Deus, curar todos os tipos de enfermidades e doenças graves. Então o que Deus quer de nós é que nós não devemos ficar inativos, parados, sabe, no estado de inércia como nós sempre estamos, porque muitas vezes nos cultos de domingo, nos cultos de final de semana, a gente vai, muitas das vezes até já aconteceu no meu caso, de chegar o pastor falar, meu pastor amado falar: olha, o que Deus quer de você é um compromisso, o que Deus quer de você é que você faça a obra dele, Deus está te chamando, olha o seu chamado, prega o evangelho, e você deseja isso, e muitas das vezes a gente fala na frente, levanta a mão, fala que deseja, mas quando chega no decorrer da semana a gente não faz nada, a gente continua no mesmo estado. E quando chega domingo a gente vai lá de novo, levanta a mão e promete que tudo vai mudar. Mas na verdade a gente não faz nada, a gente continua no nosso estado de cansaço, de várias obrigações do nosso dia, a gente não faz nada para a obra de Deus. Sabe, Jesus foi aqui na terra um trabalhador nas mãos de Deus. Ele era Deus, ele poderia muito bem ficar
fazer um grande milagre, todas as pessoas iriam ao encontro dele, mas ele ia ao encontro das pessoas ensinar a palavra de Deus. Você vê aqui que em cada uma das palavras de Jesus, ele tinha plena autoridade sobre aquilo que ele falava. Quando Jesus falou aos discípulos assim, olha, é muito grande a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Ele falou porque ele tinha autoridade, porque ele era um trabalhador, mas infelizmente ele era um dos poucos trabalhadores. E você pode ver em cada palavra de Deus, que cada palavra que Jesus diz, ele tem autoridade em cada uma dessas palavras. Por quê? Porque nós só vamos ter autoridade nas nossas palavras, todas as palavras que nós dissemos, quando nós conhecermos verdadeiramente ao Deus que nós servimos. E Deus, ele conhecia o Deus, Jesus, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia a vontade que Deus tinha para aquele povo, a vontade, o plano de salvação que Deus tinha para aquele povo. E ele ali, ele tinha uma meta, e a cada momento da vida dele, ele cumpria a meta, o desejo que Deus tinha para a vida dele. E aqui, né, mais um tópico que eu separei é que como nós vamos ensinar, como Jesus fez as pessoas, como nós vamos ensinar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não aprendeu, sabe? Como ter palavras, como ter plena autoridade, como Jesus teve aqui, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não conhecemos a vontade de Deus nem para as nossas vidas, como a gente vai ensinar para as pessoas a vontade de Deus para a vida delas, sabe? Então, como é que a gente vai conhecer isso, Priscila? Meditando todos os dias na palavra de Deus. Eu sei, eu vivo isso, é muito difícil. Todo dia quando a gente vai pegar a Bíblia, acontece alguma coisa, a gente fica com sono, a gente fica com preguiça. Mas sabe, o que Deus deseja de nós é que nós venhamos ser jovens, que a cada dia não venhamos desistir de meditar na palavra dele. Porque aí sim nós teremos palavras de sabedoria, aí sim nós teremos palavras que convencerão as pessoas do pecado, assim como as palavras que Jesus tinha. Então o que eu tiro assim da essência de toda essa história que eu contei pra vocês aqui é que Deus procura trabalhadores, sabe? Deus pergunta pra você, onde está você nessa semana? Sabe, tudo aquilo que você disse que iria fazer pra mim, por que você não tem feito? Sabe, tudo que Deus quer de nós é uma atitude de trabalhador, assim como Jesus tinha. Sabe, o que Deus quer de nós é que venhamos ser aquilo que desde o começo Ele disse que nós seríamos, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram, que nós seríamos a imagem e a semelhança de Cristo. O que Deus quer de nós é que venhamos aceitar isso para as nossas vidas e estarmos firmados na palavra, dando real sentido à vida das pessoas. Não passando a mão na cabeça do pecador, mas ensinando a ele a palavra de Deus, ensinando a ele o propósito que Deus tem na vida dele. Não pare, não desiste, se levanta hoje mesmo, não deixa para amanhã não, hoje mesmo faça a vontade de Deus, hoje mesmo procure fazer alguma coisa, porque amanhã pode ser tarde demais. Geração que vive pelo teu amor.